Passo a palavra agora para as considerações iniciais do senhor depoente hoje, investigado por esta CPMI, ministro André Mendonça. O senhor tem um tempo de 2 minutos para fazer as suas considerações iniciais. Vai ter esse probleminha no palco no decorrer do depoimento. Estamos lhe ouvindo, senhor André Mendonça. Tá bom. Primeiramente, desejar uma boa noite a todos os presentes nessa CPMI e prestar aqui o meu compromisso em falar a verdade e os fatos da forma como ocorreram, sem tentar esconder nenhum detalhe. Presidenta, Me perdoe, Vossa Excelência terminou, eu fui apenas buscar uma água para mim. sim, sim, presidente, ele já havia concluído. Certamente, seguindo é, com o rito desta casa, eu passo a palavra ao primeiro relator, o vice-presidente do Senado Federal, o senhor Fernando Andrade. O senhor tem um tempo como relator para iniciar as perguntas ao senhor André Mendonça. Boa noite, presidente, a todos que nos acompanham através dos canais oficiais que estão sendo divulgados essa oitiva. É, na primeira sessão investigativa oficial desta CPMI, colhemos o depoimento do senhor ministro Auri Lopes, onde ele apresentou alguns fatos e em que em seus depoimentos ele cita o senhor ministro André Mendonça como mandante de toda a ação que tentou usurpar o poder dentro do Supremo Tribunal Federal. E também ele cita algumas vezes em seu depoimento que o senhor ministro André Mendonça teria uma sede, né, incontrolável pelo poder e que faria de tudo para conquistá-lo. E que isso estava na lista tentativa de sabotagem do governo federal através daquela carta, naquela nota de repúdio que foi proposta pelo ministro Auri e que recebeu o apoio do ministro André Mendonça. No depoimento também, o ministro Auri Lopes disse que não tem nenhum envolvimento com o ministro André Mendonça, mas que o mesmo orquestra um esquema de poder pessoal dentro do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso que eu acabei de citar pode ser encontrado nas gravações feitas pelo Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, e também no relatório final que será encaminhado para o presidente do Supremo Tribunal Federal, que, junto com o ministro César Maia, deverá avaliar se houve crime por parte de um dos ministros. Caberá também ao Congresso Nacional decidir se instalará um processo de impeachment contra qualquer um dos que sejam. E desta maneira, inicio a primeira parte da minha relatoria desta noite. Boa noite, ministro André Mendonça. Prazer recebê-lo aqui. O senhor tem conhecimento que, perante esta comissão parlamentar de inquérito, o senhor deve dizer apenas a verdade?
Tenho o pleno conhecimento de falar apenas a verdade. Certamente, fique registrado. Senhor André Mendonça, o senhor também tem pleno conhecimento que, se de alguma maneira o senhor tentar omitir qualquer um dos fatos, ou a sequência dos fatos, ou de litigar de má fé contra essa presente CPMI por deliberação da maioria dos aqui presentes, o senhor poderá receber voto de prisão pela presidência dessa CPMI? Tenho ciência. Certamente. Agradeço pelas primeiras respostas. Senhor André Mendonça, conheço o senhor há muito tempo, tive o prazer de acompanhar a sua sabatina no Senado Federal e eu gostaria de saber, em primeiro momento, qual é a sua relação com o ministro Auri Lopes? A minha relação com o ministro Auri tem um grande apreço pelo ministro. Pude ver a sua entrada no Supremo Tribunal Federal, a qual irei confessar que fiquei muito feliz, né, pelo seu vasto conhecimento jurídico. No entanto, as nossas relações cava pro que dizia respeito aos julgamentos e aos processos do Supremo. Não tínhamos qualquer relacionamento de amizade e nem nada. Certamente. O que o senhor tem a comentar sobre pelas acusações feitas pelo ministro Auri Lopes, quando ele diz que o senhor tem um projeto descomunal pelo poder? Eu acredito, com todas as venhas, licença, só para me beber uma água, que o ministro Auri Lopes pode ter vindo prestar o seu depoimento na CPI sobre efeito de álcool. Porque toda essa afirmação por parte dele de que eu tinha uma sede comunal, não vi a frase direito, Descomunal. pelo poder, descomunal pelo poder, é uma tremenda baboseira saído pela boca do ministro Auri. Até porque eu estou no Supremo há mais tempo que ele, desde quando ainda tinha o ministro Charles de Gaulle, e nenhum ministro queria ser presidente do STF, pois é uma responsabilidade muito grande, tivemos que aprovar uma emenda que permitia reeleição. Qual foi o intuito dessa emenda ao regimento que permitia reeleição ao cargo de presidente e vice-presidente do STF? Justamente porque os ministros não queriam se candidatar. E eu fui um desses ministros, tanto que eu só fui presidente do STF por uma vez, durante um recesso, quando não tinha ninguém para ficar no lugar de presidente do Supremo. Certamente. O senhor me permite realizar. O senhor estava ciente também de que nós votamos e aprovamos uma quebra de sigilo de dados sobre o senhor e o ministro Auri Lopes, onde nós interceptamos algumas conversas, certo? Certamente. E eu vou fazer a leitura de alguns breves trechos que essa CPMI só pode se abster aos dados e informações que são referentes ao processo. Então, de nenhuma maneira é de interesse a CPMI invadir o espaço e privacidade dos ministros que se fazem investigados por esta CPMI. Deixa eu abrir aqui, depois esses prints estarão disponíveis também no relatório final. Inicia-se aqui no dia 9 de março, onde o ministro André Mendonça entra em contato com o ministro Auri Lopes e faz a seguinte pergunta: você irá se candidatar a presidente? Responde Auri Lopes. Vou se não tiver uma resposta à altura do Lewandowski sobre por que fechou o STF, foi o estado de defesa e a argumentação é fútil. O ministro André Mendonça refuta. O regimento diz que se não tiver maioria, é eleito por critério de antiguidade. Aí Auri Lopes responde: como jurista, não posso aceitar o errado. Então vou de vice e aí vou atrapalhar o Lewandowski. A Mendonça responde: eu me candidato a presidente só para eles forçarem a ser favorável à nota de repúdio. Auri Lopes responde: excelente. André Mendonça responde: se tiver empate, eu ganho e tu ganha. Sou mais antigo que o Lewandowski e tu mais antigo que o César Maia. Auri Lopes responde: ok.
Mendonça começa. Detesto ser presidente. Depois, se tu quiser, eu renuncio e tu assume. Auri Lopes responde. Tudo bem, mas eu não quero também. Se for para conseguirmos o que queremos, nós temos que fazer um esforço. Não dá para se acovardar. Por mim, Lewandowski pode ser presidente agora. Ser covarde não é postura de ministro do Supremo Tribunal Federal, quando tem algo contra a República. Ministro André Mendonça disse: eu admiro e amo Lewandowski como presidente. Sem dúvidas, o melhor. Mendonça, diz Auri. O presidente nem nos chamou para debater o estado de defesa, nem pediu nosso apoio. O que nós pensamos disso nem pediu ajuda para combater esse ataque hacker. Você precisava mesmo desse estado de defesa? Por que não apresentar algo a nós, que somos um pilar da República? Isso é desespero, de achar que vamos atrapalhar o autoritarismo central do Executivo. Por que não chamar nós para debater uma solução e nunca neguei a nada? Ele nos calou com um decreto. Tem que pensar no contexto que estamos agora, e é um absurdo isso. O presidente preferiu nos peitar. André Mendonça responde. Exatamente. Falei aquilo para ele se sentir pressionado. Auri Lopes responde. Ótimo trabalho. No fim, sou um hipócrita. Estou usurpando de minha influência para a minha linha de ideal. Talvez eu seja um cocô também. 12:30 anunciaremos nossas candidaturas. Pode ser? Mendonça responde. Pode. Auri Lopes, se não tivermos uma resposta. André Mendonça. Tomara que Lewandowski mude de ideia. André Mendonça. Parece que vão propor uma lei determinando o Senado como revisor das decisões do Supremo Tribunal Federal. Auri Lopes, que barbarie. Se candidata, Lewandowski está junto nessa com o Lafayette. Lafayette me falou. Mendonça, meu Deus do céu. Eles não têm para onde correr. Se suspender a eleição, eu viro um interino. Auri Lopes. Cara, aí eu fiquei de cara. Uma decisão dessas não pode ser o presidente tomar sozinho. Pior que ele achou que estávamos apoiando. E sigo nessa linha, senhor André Mendonça. Depois, se fizer necessário, termino de fazer essas leituras, mas que no decorrer desta conversa, o senhor Auri Lopes, ele menciona eu e a deputada Bárbara de Andrada como pessoas que estaríamos propondo uma caça às bruxas, um tribunal inquisitorial. O senhor afirma a veracidade dessas acusações? Por que só com o André Mendonça que dá problema, gente? Vossa Excelência, poderia repetir, por gentileza? Com certeza. Eu li apenas alguns. O primeiro, né, o diálogo em que o Auri propõe que vocês dois fossem candidatos para pressionar o ministro Lewandowski. E no decorrer dessa conversa, ele diz que eu e a deputada Bárbara iniciaríamos uma inquisição. E, através dessa CPMI, nós instalaríamos um tribunal inquisitorial sobre os senhores. O senhor admite a veracidade dessas acusações? Minha pessoa e a pessoa da deputada Bárbara? Eu acredito que Vossas Excelências, na figura de parlamentares, viram a necessidade, mediante aos últimos acontecimentos que decorreram durante o estado de defesa, viram a necessidade de se instaurar uma CPMI para investigar esses possíveis e-mails em que podemos dizer assim, entre aspas, que haveria uma usurpação do poder dentro do Supremo Tribunal Federal. Certamente. Mas o senhor admite que o ministro Auri Lopes, no decorrer dessa conversa, quando ele diz o seguinte, pensa comigo, você ganha, eu ganho, mas vamos cair porque o Lafayette, a Bárbara e o Haddad conseguem tudo. Aí vou ficar eu contra dois no Supremo Tribunal Federal. Não tem como.
Aí eu vou acabar caindo também depois. Antes de acabar, vamos recuar estrategicamente. E depois, de pós-estado de defesa, ver o que dá para fazer. Os dois me ameaçaram também. Vou cair junto nessa. Peitar por um breve momento e cair. O resultado final tem que ser levado em consideração. Eles estão falando muito sério em cometer uma inconstitucionalidade de fazer o Senado avaliar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Com isso, eu reformulo a pergunta. O senhor reconhece que o ministro Ari Lopes, nos decorrer dessas conversas, citou eu, senador da República, Bárbara, deputado federal, e o presidente como inquisitores dos senhores ministros que se fazem presentes nessa CPMI? Certamente, até porque no início da conversa, de onde eu, de onde eu parei, Certamente, até porque no início da conversa, certo? O ministro Auri Lopes, ele falou do atual presidente da República como se o estado de defesa fosse uma tentativa de calar os ministros do Supremo com, podemos dizer assim, do presidente da República estar com receio de futuramente ser retaliado. o senhor ministro André Lopes, o presidente e relator Caio França, vendo o exposto dessas conversas, eu acredito que houve uma litigância de má-fé por parte do ministro Auri Lopes contra o ministro André Mendonça, porque em nenhum momento, nos dados que nós obtivemos acesso, o ministro André Mendonça se comporta como mandante de uma ação de usurpação do poder. Na verdade, quem aparece como mandatário dessa ação é o ministro Auri Lopes. Inclusive, disse nessas mensagens que utilizaria de sua influência dentro da República para atrapalhar o presidente e atrapalhar o Congresso Nacional de ratificar o estado de defesa. Ministro André Mendonça, eu acredito que o senhor foi colocado de maneira injusta como investigado desta CPMI, mas, sendo a via crucis dessa investigação, eu acredito que o senhor tem muito mais a nos contar do que a verdade, do que ficou sobreposto pelo ministro Auri Lopes. Então, eu gostaria que o senhor contasse melhor para essa CPMI quem o procurou, de quem partiu a ideia da nota de repúdio e como se deu em seguida o desfecho dos fatos que levaram até essa CPMI. Relator Haddad, se eu me dar uma pequena parte, eu gostaria de destacar um trecho da conversa onde o senhor Auri Lopes diz o seguinte: quando você está numa mesa e um nazista senta-se junto e você não faz nada, existem dois nazistas. Exemplos de extremo? Sim, pode até ser, mas o que vem na minha cabeça, estou broxado, não perceberia isso conosco. Tudo isso Auri Lopes diz referente ao presidente da República, não só o chamando, como acusando o presidente da República de ter relações com o regime nazista de Hitler, fazendo diversas alusões a isso, o que se caracteriza de um crime de Estado, né? Até está imputando a um cidadão democrático, como o presidente da República, Sr. Christian Lafayette, a alcunha de neonazista, o que é muito grave para a nossa República, relator. Sinceramente, presidenta, posso fazer um requerimento para que a senhora, antes do ministro André Mendonça continue dissertando, estava aqui fazendo uma breve consulta jurídica, e o plenário do Congresso Nacional ele se faz soberano em todas as suas decisões, exceto quando um plebiscito revoga as decisões desse plenário. Eu vou fazer um requerimento, presidente, para que nós tornemos o ministro Auri Lopes suspeito de todas as suas próximas decisões do Supremo Tribunal Federal,
e que, dependendo do depoimento do ministro André Mendonça, que o senhor ministro Auri Lopes seja suspenso de suas atividades na corte, mas inicialmente que ele se torne suspeito de suas ações. Em votação, o requerimento do senhor relator, senador relator Fernando Haddad, requerimento movido oralmente pelo mesmo, todos aqueles deputados, senadores que se colocam favoráveis permaneçam como estão. Declaro aprovado o requerimento do senhor Fernando Haddad, tornando então o senhor ministro Auri Lopes como suspeito em todos os próximos processos em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Senhor relator, o senhor, por favor, continue. Certamente, ministro André Mendonça, só recapitulando a pergunta para o senhor responder, como ficou exposto, ele está reentrando, como ficou exposto, ministro Mendonça, nas mensagens, o senhor não tem nenhum envolvimento e nem é mandante de nenhum projeto de poder. Então, eu gostaria que o senhor contasse essa CPMI, quem o procurou e como se deu a construção desta represária dentro do Supremo Tribunal Federal que levou até essa CPMI. Agradeço a oportunidade. Isso tudo começou com um decreto do presidente Lafayette do Estado de Defesa. No artigo em que ele fechou o Supremo, teve a movimentação dos ministros dentro dos bastidores. E o ministro Auri Lopes, se me permite, eu irei chamar de Auri, pois ele não merece ser chamado de ministro. Auri Lopes propôs que o Supremo lançasse uma nota de repúdio ao fechamento da Suprema Corte. Como o STF se encontra em seu número par, ficaram 2 ministros favoráveis à nota e 2 ministros contrários à nota. Os ministros que se mostraram favoráveis foram eu e o Auri, e o ministro César Maia, junto do ministro Lewandowski, se posicionaram contrário à nota, um por medo do que poderia vir a acontecer e o outro por entender que era competência do presidente o decreto do estado de defesa. Era dia de... Nesse mesmo dia ia ter uma sessão no Supremo, em que nós iríamos julgar um habeas corpus, e junto da sessão do julgamento teríamos a eleição para presidente e vice-presidente do Supremo. No entanto, por o Supremo ter sido fechado, a sessão não poderia acontecer de forma presencial. Eu ainda acredito que não poderia acontecer nem de forma virtual, como aconteceu, mas afins. Foi proposto essa nota de repúdio. Como o ministro Auri viu que não conseguiria maioria para serem favoráveis à nota, começou-se esse plano de se candidatar a presidente do STF. Tanto que ele iria se candidatar, como pode ser visto. Ele está reentrando, peço que todos aguardem. Pronto. Nos dados que foram distribuídos aos relatores e que logo será disponibilizado para todos os presentes da CPMI, acredito eu, ele diz no início da troca de e-mail que ele iria se candidatar a presidente. Até que eu disse que por ter um número par de ministros, ele não conseguiria ser eleito. O ministro Lewandowski, por ser o mais velho do que ele, em tempo de antiguidade, ele seria eleito pelo critério de antiguidade. E foi quando eu propus que eu me candidataria a presidente, por ser mais velho que o ministro Lewandowski, e o Auri se candidataria a vice por ser mais velho que o César Maia. E o ministro César Maia estava se candidatando a vice-presidente. O intuito dessas candidaturas, tanto que eu disse que eu iria renunciar porque eu não gosto de ser presidente do STF, pois é uma responsabilidade muito grande, era que o ministro Lewandowski fosse favorável a essa nota, a nota de repúdio ao fechamento do Supremo com o estado de defesa. Tanto que no que foi vazado, eu digo
implorando, entre aspas, que o ministro Lewandowski mudasse de ideia acerca da nota, pois eu não gostaria de me candidatar a presidente do Supremo. Até que ele começou, por isso que eu tenho minhas sérias desconfianças do ministro Auri Lopes usar drogas, né? Até ele confio que possa ir para as sessões do Supremo drogado. Ministro, menção da Mendonça, senhora? O início teve um pequeno problema ali com o microfone, onde está a Flávia Feijão, essa que é a nossa funcionária, conserte o microfone do André Mendonça. Início, o senhor consegue falar? Parece que não. Há poderes obscuros atuando contra esse microfone nessa noite, senhora presidente. Eu também, né, envolvido com forças obscuras, bruxaria também, tenho essas minhas desconfianças. Continuando, eu acredito até mesmo que o ministro poderia estar drogado na hora em que estava trocando essas conversas com minha pessoa. Ao falar que estaria tendo uma conspiração, eu peço até licença, se me permitem, se o ministro relator, se o relator me permite, no momento em que ele fala sobre a conspiração. Por favor, o tanto que o senhor puder elucidar os fatos, eu agradeço. Ele disse assim, ó. Eu disse que tava tendo umas, entre aspas, falando no off, tava tendo umas ameaças no geral off, e quando foi a gente falou disso. Aí ele disse, eu comentei, foi isso o tempo em que eu tinha medo de ameaças. O Auri Lopes respondeu, já era, cagaram com tudo. E eu perguntei, o quê? E o Auri Lopes respondeu, cada um por si. Aliás, alguém tá mentindo e não querem falar. Aí eu sou errado. Eu tô indo contra a República. Eu perguntei, como assim mentindo? Aí ele disse, tá bom então. Nos bastidores do Estado de Defesa, alguém tá conspirando contra. Eu perguntei, contra a República ou contra o Supremo? Ele respondeu, República. Eu respondi, meu Deus. Ele colocou, olha, vou ser bem franco, renuncie à candidatura. Você vai cair sozinho e não vai ter o que eu fazer para te ajudar. Porque pensa comigo, você ganha, eu ganho, você vai cair, porque o Landim, Bárbara e a Haddad conseguem tudo. Aí eu vou acabar caindo também depois, antes de acabar essa merda, vamos recuar estrategicamente. Então, eu tenho essas minhas desconfianças, reafirmo novamente, essas minhas desconfianças de que o senhor Auri Lopes possa usar drogas. Possa usar. Não, é preocupante que o senhor Auri Lopes acuse um senador, uma deputada e o presidente da República de tentarem um golpe contra a República, porque ficou muito claro agora, Fernando Haddad, como bem disse o André Mendonça, aí, que ele estava acusando uma insurgência, um golpe de Estado cometido por nós três, membros de dois poderes da República. É repugnante. Muito. Senhora presidente, gostaria de mover um requerimento. Por favor, senhor Fernando Haddad. Eu peço que a senhora consulte o plenário e devido às acusações feitas à minha pessoa, a pessoa da senhora deputada, a pessoa do presidente Christian Lafayette, que não é pouco. Visto que o senhor Christian Lafayette representa o Poder Executivo, a senhora é uma representante do Poder Legislativo. Quando nós, membros de dois poderes distintos, somos acusados de uma conspiração e o presidente é chamado de nazista, nós estamos vendo aqui uma clara retaliação da Lei 106 de 2007, de minha autoria, da Lei do Estado Democrático de Direito. Sendo assim, senhora presidente, novo requerimento, é muito custoso dizer isso, mas novo requerimento que a senhora
dê voz de prisão ao senhor ministro Auri Lopes e que ele permaneça em cárcere com seu passaporte suspenso até o final da CPMI e depois dos processos que irão acontecer após a CPMI. Este é o meu requerimento. E a prisão é baseada na litigância de má-fé e nos riscos ao Estado Democrático de Direito que esse senhor representa. Bom, está em votação agora o requerimento do senhor Fernando Haddad, o senador relator desta CPMI, ao qual ele pede a prisão do senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, Auri Lopes, conforme o mesmo citou. Aquele deputado e aquele senador que se coloca favorável à prisão do senhor ministro Auri Lopes permaneça como está. Declaro aprovada o requerimento do senhor Fernando Haddad e, sendo assim, eu, como presidente desta CPMI, nas atribuições que me cabem, estou dando voz de prisão ao senhor Auri Lopes, com toda a base jurídica citada pelo senhor Fernando Haddad, mas como também por perjúrio, visto que o mesmo mentiu durante o seu depoimento a esta casa. Peço que Senhora presidente, legislativa eu leve para a delegacia do Congresso Nacional. Senhor Caio França, em sequência, senador Fernando Haddad. é apenas uma. Eu gostaria de pedir para o senhor Caio França que eu pudesse falar primeiro, que é uma questão sobre a prisão. Senão essa CPMI Não, pode. eu só quero fazer que conste em ata aí, que não tive tempo hábil de me manifestar, que o meu posicionamento referente à prisão é contrário. Seria os votos, um voto contrário no caso meu. Certamente. O senhor não se manifestou a tempo. Senhor Fernando Haddad. Senhora presidente, eu gostaria apenas de fazer leitura muito breve dos direitos do senhor Auri Lopes, para que depois essa CPMI não seja embargada judicialmente. Senhor Auri Lopes, o senhor tem o direito de permanecer calado. Tudo que o senhor disser poderá e será usado contra o senhor no tribunal. O senhor tem o direito a um advogado. Se o senhor não o constituir, o Ministério Público indicará um. O senhor tem o direito de fazer uma ligação. Agradeço, senhora presidente. Certamente, senhor Fernando Haddad, prossiga, por gentileza. Eu gostaria aqui, rapidamente, como eu sempre costumo dizer, os fins justificam os meios, e que é melhor ser temido do que amado, e todo mundo sabe que eu e a deputada Bárbara usamos meios heterodoxos para a garantia da democracia, e eu gostaria, senhora presidenta, de convidar uma testemunha, o ministro-presidente Carlos Lewandowski, para dissertar um pouco de tudo que este foi uma das maiores vítimas desta insurgência e que ele comentasse todo o dano que isso causou ao Supremo Tribunal Federal, tanto internamente quanto externamente. Boa noite, ministro. Boa noite aos relatores, boa noite ao ministro André Mendonça, boa noite a todos. Como o senador e relator Fernando Haddad pediu para mim relatar sobre o que aconteceu, aconteceu que o Supremo Tribunal Federal foi comunicado há tempos por mim, como é sempre feito, que seria realizada a nossa eleição interna para que elegêssemos o nosso presidente, o nosso vice-presidente, e às pressas foi realizado a decisão do estado de defesa e o Supremo foi fechado. Nós, nos bastidores do Supremo, conversamos bastante, principalmente eu, converso bastante sobre as decisões que tomarei, que serão tomadas. Conversamos sobre como poderíamos realizar esse procedimento de eleição e fizemos de uma forma muito, muito antiga. Não chegamos a nos reunir, pois a liberdade de reunião estava meio que restringida. Enfim, fizemos por e-mails, no qual dei um tempo, logo de manhã, para que se manifestassem quem queria se candidatar à presidência, vice. Se eu não me engano, o prazo era até 1 da tarde ou perto disso. E me candidatei à presidência.
até onde me lembro bem, logo depois, o ministro César Maia se candidatou à vice-presidência e logo depois o ministro André Mendonça e o ministro Auri Lopes se candidataram à presidência e vice-presidência respectivamente. Logo depois que todos se manifestaram, eu abri o prazo de votação para que os ministros começassem a votar nas pessoas que estavam se candidatando. E comecei a enviar uma série de e-mails a todos os ministros, atualizando eles sobre o voto de cada ministro, para que ficasse tudo a par sobre o que estava acontecendo. Aí, durante isso, foi me enviado e-mail do ministro Auri Lopes para que fosse pautado uma nota de repúdio, e a qual ele pedia assinatura de ministros na nota de repúdio dele contra o estado de defesa. Se eu me lembro bem, ele fez isso e o ministro César Maia respondeu ele falando que o estado de defesa era constitucional, e o ministro André Mendonça logo depois, se eu não me engano, ele apoiou a nota, mas ele pediu para esperar o presidente se manifestar, no caso eu, né? De forma não oficial, me manifestei dizendo que era direito do presidente isso, e que era necessário para combater o ataque hacker que estava acontecendo na República, que aconteceu principalmente no Banco Central, que aconteceu nas Forças Armadas, no Ministério da Saúde, aconteceu em diversos setores. Manifestei favoravelmente ao estado de defesa, porém não enviei e-mail falando sobre isso. E acredito que possa ter sido, sim, uma forma de me pressionar, pois estávamos no meio da eleição e o ministro Auri pediu essa nota de repúdio. Então, acho que pode ter sido um método de me pressionar, e realmente me senti muito pressionado. Mas decidi agir pelo certo, igual fez o meu colega, o ministro César Maia, e entendo ainda que era direito do presidente tomar aquela decisão, que foi chancelada logo depois, aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo senador. Durante a troca de e-mails, conforme foi lido pelo ministro relator aqui, Fernando Haddad, mostrou que essas candidaturas tinham intenções totalmente diferentes, né? Eu pensei que o ministro Mendonça queria ser presidente por vontade própria, o ministro Auri queria ser vice-presidente de novo porque ele deve ter gostado de ser vice-presidente, não sei, mas as conversas mostram que não. Primeiro mostra que queria ser vice-presidente apenas para atrapalhar o trabalho, e ele mesmo falou para o ministro Mendonça virar presidente, né? Então, eu acho que foi realmente uma tentativa de minar a minha presidência, primeiramente no Supremo Tribunal Federal, porque primeiro eles queriam me destituir do poder, instaurar o poder deles e minando. Conforme dito pelo relator, iria atrapalhar o Lewandowski, né? E no Supremo Tribunal Federal, enquanto eu era Procurador-Geral da República, aconteceram ocasiões as quais geraram grande estabilidade ao país e à própria corte, envolvendo o ministro Augusto Aras, que divulgaram áudios dele com o presidente da República declarando seus planos maquiavélicos para tomar o poder das eleições e coisas do gênero, né? E logo posteriormente, após muita pressão e aprovação do processo de impeachment dele pela Câmara, veio a renunciar, né? Mas no momento as suas decisões eram muito questionáveis, né? Não poderíamos acreditar nas decisões vindas do ministro Augusto Aras no momento, porque elas eram questionáveis, né? Não poderíamos entender as intenções dela. E acredito que possa estar acontecendo a mesma coisa agora, né? Ter ministro envolvido nesse tipo de conspiração e esquema é algo muito deplorável, né? Eu não vejo problema nenhum em dizer que enviei há pouco um e-mail a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal dizendo que é muito desgastante o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. É muito desgastante mesmo. É muito triste. É muito triste que estejamos passando por isso de novo, né? E não vejo problema nenhum em dizer também que o ministro Auri
ao tentar fazer essa nota de repúdio, não tentou simplesmente minar me pressionando. Ele tentou minar a república. Inclusive me ofendeu me xingando de nazista. Só porque eu entendi que era a autoridade do presidente da república em tomar as decisões que ele tomou. Então, eu simplesmente não entendo. Eu não entendo mesmo. E eu acompanhei a audiência dele aqui nessa CPMI, e qual ele simplesmente disse coisas totalmente contrárias. No que o ministro Auri disse, eu entendia que o ministro Mendonça me odiava. Aí, pelo que foi revelado hoje, o ministro Mendonça ele nem falou o que o ministro Auri disse. Então, é algo muito estranho. E, inclusive, isso torna o próprio Supremo Tribunal Federal muito desgastado. As decisões que o ministro Auri tomou podem ser simplesmente questionadas. Então, eu acho que é algo que tem que ser apurado, né? Porque é algo muito sério e mais instabilidades no Supremo Tribunal Federal simplesmente não podem ocorrer, né? Comuniquei já aos ministros do Supremo que retirei os acessos e permissões do ministro Auri dos logins de processos do Supremo Tribunal Federal para que ele não receba informações privilegiadas, mesmo que ele esteja, pelo fato dele estar preso, né? Algum advogado dele, não sei, pode tentar solicitar informações privilegiadas do que está acontecendo no Supremo. Então, não poderia mais, né? Então, é isso, ministro, senhor relator Fernando Haddad. Foi isso que aconteceu no STF nesse tempo e, se me permite dizer, foi muito caótico, porque eu acho isso uma pouca vergonha. Agradeço. Eu pergunto se o ministro Caio, o deputado Caio França tem alguma consideração? Eu gostaria de fazer perguntas ao Mendonça. Se posso? Certamente, senhor relator Caio França. Fernando Haddad, o senhor encerra as suas perguntas? Inicialmente, sim. Certo. Senhor André Mendonça, o senhor está convidado para retomar o seu lugar aqui nesta mesa. Agradeço-me o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Lewandowski, homem de bem, ao contrário dos seus colegas, não digo de todos, mas enfim, os senhores sabem de que eu estou falando, vagabundo. Senhor Presidente, França, estarei tirando aquele recesso de 5 minutos e retorno depois ao final para dar minhas considerações certamente, finais. pode ir, senhor Fernando Haddad. Caio França, o senhor tem a palavra para iniciar os seus questionamentos ao ministro André Mendonça. Inicialmente, o André Caio. Inicialmente, eu vou dar meu boa noite ao André Mendonça, a presidenta desta casa, os ouvintes que estão aqui. Eu vou iniciar os meus questionamentos ao André Mendonça. André, seja objetivo nos meus questionamentos. Quantos anos você está no STF? 25 anos. Em alguma ocasião você foi presidente do Supremo Tribunal Federal? Já. Oi? Já fui presidente do Supremo. Você sabe que ano foi? Você lembra? Não me recordo. Você foi presidente eleito ou interino? Fui presidente eleito. Eleito. Muito bem. Outra questão. Ao longo desses 25 anos dentro do Supremo Tribunal Federal, você se lembra quantos casos passaram pela sua mão? Não me recordo. De cabeça não me recordo. Você sabe me dizer qual foi a último julgamento no qual você participou na corte? Foi o julgamento de hoje da Diane Lockhart. Muito bem. O Auri Lopes, o ministro Auri, ele alegou que você seria um ministro pouco, um pouco ocioso dentro do Supremo Tribunal Federal. Você concorda com essa alegação?
Eu tenho meus problemas pessoais, mas sempre que eu posso, eu estou presente no Supremo. Tanto que não se computa nenhuma falta minha aos julgamentos recentes do Supremo. Eu questiono sobre agora, trago situações que ocorreram durante a eleição de 2022, se eu não me engano, no qual você renunciou à sua cadeira no Tribunal Superior Eleitoral, onde artigos jornalísticos falavam e citavam que você era inativo. Você concorda com essa alegação? Na época em que isso aconteceu, eu estava, sim, off do servidor em si, como eu já disse, por questões pessoais. Perfeito. Volto a perguntar, o relator Haddad já perguntou a você, sua relação com o ministro Auri era apenas boa noite, bom dia, oi e tchau, ou vocês haviam tido outro tipo de relação, conversas como conversas fora do seu ambiente de trabalho? Nunca tivemos nenhuma conversa que não fosse relacionada ao Supremo. Me diz uma coisa, ministro André. Eu sou advogado e acompanho pela TV Justiça as sessões do STF. Eu tenho acompanhado que em seus julgamentos você sempre perde vista e você não expede seu voto por escrito e sempre um voto oral. Tem alguma justificativa para isso? Quanto a respeito do pedir vista, é um pouco equivocado, pois eu só pedi vista em um processo sobre relatoria do então ministro Salve, uma ação direta de constitucionalidade. Fora isso, não pedi vista em nenhum outro processo. E quanto ao meu estilo de votar, eu tenho um estilo diferente de voto, a qual eu não escrevo o voto escrito por PDF, como é comum. Eu apenas escrevo alguns pontos em que eu vou falando ponto por ponto. O meu voto, o que eu considero ser mais didático para minha pessoa. Entendi. Ministro André, durante essa questão em que houve formações para a eleição dentro do Supremo Tribunal Federal, o senhor chegou a conversar com o ex-ministro Salvi? A minha relação com o ex-ministro Salve, Vossa Excelência, como diz que acompanha as sessões da TV do STF pela TV Justiça, então sabe como era a nossa relação nas sessões do Supremo. Não tenho qualquer relação de amizade, tampouco de boa noite com o ministro Salve, ex-ministro Salve. Vamos lá. Quando eu teci perguntas ao Auri no último dia que estivemos aqui, eu questionei ele tocante ao que a psicologia define como a síndrome do pequeno poder, no qual existe uma postura de autoritarismo adotada pelo indivíduo quando lhe é conferido um poder, utilizando de forma absoluta e imperativa. O ministro Auri, ele alegou que você poderia sofrer desta devido às suas articulações na eleição do Supremo Tribunal Federal. Você concorda com essa afirmação? Quanto a essa informação, que eu poderia estar sofrendo dessa síndrome, como eu já disse diversas vezes no decorrer do meu depoimento, eu desconfio completamente de tudo que o Auri fala por receio dele estar drogado, em sobre efeito de drogas, durante as suas falas. Até porque, nos bastidores do Supremo,
Alô? A Flávia Feijão vai providenciar um novo microfone. O microfone está sob influência maligna e uma bruxaria feita por pessoas que são contra esta república. Continuando, posso continuar, relator? Sim, por favor. Então, pode-se observar nos bastidores do Supremo que houve já tentativas do senhor Auri Lopes de influenciar julgamentos sobre sua relatoria, a qual ele ameaçou alguns ministros da corte de que eles não seriam bem vistos e atacados se fossem contrários à sua decisão. Então, eu acredito que ele poderia estar Jesus Cristo. encerro. Deu para me entender? Então, a sua afirmação, basicamente é em que não existe esta sede pelo poder. É isso? Exato. Tanto que eu disse que eu poderia renunciar à presidência do STF. Ok. Em das provas em anexo, você comenta com Auri Lopes sobre ser candidato a presidente só para forçar eles a serem favoráveis à nota de repúdio. Isso não se encaixaria como a síndrome do pequeno poder, visto que você estaria forçando, ou seja, tomando um ato autoritário? Peço com todo respeito ao deputado Caio França, eu sou formado em Direito, não sou psicólogo, né? Confesso que eu vim descobrir dessa síndrome hoje, com Vossa Excelência falando aqui sobre essa síndrome. E quanto à minha fala de ser candidato a presidente para forçar o ministro Lewandowski a ser favorável à nota, não significa que eu seria presidente para forçar ele a ser favorável à nota. O objetivo era que ele visse a candidatura, fosse favorável à nota e depois eu retirasse a minha candidatura, como eu fiz. Seguindo na mesmo questionamento, você falou ao ministro Auri, no caso de empate, eu ganho e tu ganha. Sou mais antigo que o Lewandowski e tu mais antigo que o César. Ah, reforço, você, na situação de um possível presidente do STF, tomaria atitudes no tocante ao decreto presidencial, de estado de defesa, no qual fechou o STF com esta nota de repúdio, sem, Como sem, sem o consentimento dos demais colegas? o regimento interno do Supremo não permite que o presidente da corte tome decisões monocráticas sem a consulta do colegiado, dos demais ministros. Que eu critiquei o ministro Lewandowski foi por ele ter sido favorável ao estado de defesa sem ter consultado os demais ministros. Até porque eu não posso representar o STF como presidente sem que todos tenham concordado, ou a maioria, no caso. Muito bem. Reforço a pergunta. Ah, em caso da sua eleição à presidência do STF, caso eleito, você colocaria em pauta essa nota de repúdio e, se aprovada, o senhor divulgaria ela. Divulgaria, até porque eu fui favorável à nota, né? Então, se fosse aprovado pela maioria, eu iria sim publicar uma nota de repúdio, não ao estado de defesa. Até porque na situação em questão se fazia necessário o estado de defesa, e sim ao fechamento do STF. Muito bem. O senhor André Mendonça tem ciência do artigo 114 da Constituição Federal que trata do estado de defesa, sem dúvida nenhuma. Eu questiono sobre a necessidade em que o
o constitucionalista colocou neste artigo, no qual se faz necessário o presidente, antes de decretar o estado de defesa, consultar o Conselho da República. O senhor tem conhecimento sobre a existência do Conselho da República? O Conselho da República não existe por não ser viável para o RPG, até onde eu sei. Senhora presidenta, Fernando Haddad, deixa o Caio França encerrar. Eu já aviso de antemão que nós só temos até as 9h10 para encerrar esta oitiva, pois iremos para a sessão ordinária desta casa. Deputado Caio França. Eu me dou por satisfeito. O senhor se dá por satisfeito? Fernando Haddad, por favor, o senhor tem a palavra, rapidamente, por gentileza. senhora presidenta, eu acredito que, infelizmente, eu conseguirei ser um tanto quanto sucinto como eu sou, mas eu esforçarei para que seja o mais rápido possível, pois vai se tratar das minhas considerações finais que vão depois constar no relatório final dessa CPMI. Então, rapidamente eu darei a palavra ao Fernando Haddad para as considerações finais como relator e farei o mesmo com Caio França. E ao findar da palavra do senhor Caio França, eu peço que os deputados e senadores permaneçam aqui para que seja realizada a sessão ordinária. Deputado Fernando Haddad, por favor, o senhor tem 5 minutos para fazer as suas considerações finais. Agradeço, presidenta. Então, inicio da seguinte maneira. Este ministro em questão, né, esta corte em questão, especialmente o ministro Auri Lopes, na verdade, tentou agir como se fosse uma constituinte. Embora caricata, com fortes tendências à galhofa e à vancaria, é irresistível tendência ao comércio, no varejo, no atacado, é de fato uma tentativa de tentar usurpar o poder da República. Mesmo que usurpadora de poderes, por não terem sido eleitos deputados ou senadores para redigir uma nova Constituição, e mesmo que 90% dos brasileiros, fonte original do poder da Constituinte, rejeitam que o judiciário, de alguma maneira, tente legislar sobre as matérias que cabem respectivamente ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, que assim diz a nossa Constituição. Nesse fulgor, presidenta, legiferante, nessa contrafação constituinte, nenhuma mísera vírgula, repito, nenhuma mísera vírgula desta nota que foi proposta citou algo favorável aos trabalhadores urbanos ou rurais, dos aposentados, dos mais velhos, das crianças, dos pequenos, dos agricultores, dos professores, dos desempregados, dos mais pobres, dos doentes ou dos necessitados, ou mesmo do empresariado efetivamente nacional. E quando eu digo isso, senhora presidente, que fique constatado que o presidente Cristiano Lafayette vem realizando o papel de chefe executivo com honra, quando o desemprego é o menor na história da República, quando a fome é a menor na história da República, quando o crescimento econômico é o maior já visto desde a fundação da Terra Brasilis. Então, o que teria movido esta nota? O que teria movido os canhões da República contra o Supremo Tribunal Federal? Eu digo e respondo, senhora presidente, interesses pessoais. Com isso, e partindo para a conclusão, eu quero citar, aqui quase todo mundo se diz religioso, e quase a maioria católico, eu vou citar o sermão do padre Antônio Vieira, quando ele diz o seguinte: navegava Alexandre e uma poderosa armada pelo mar Eritreu, a conquistar a Índia, e como fosse trazido à sua presença um pirata que por ali andava roubando os pescadores. Repreendeu muito Alexandre
de andar em tão mau ofício. Porém ele, que não era medroso, nem lerdo, respondeu assim: basta, senhor. Eu, porque roubo em uma barca, sou ladrão. E vós, porque roubais em uma armada, toda uma nação sois imperador? Assim é. O roubar pouco é culpa, o roubar muito é grandeza. O roubar com pouco pode fazer os piratas, e o roubar com muito, os Alexandres. De que eu trato aqui são outros ladrões, de maior calibre e de mais alta esfera. Os ladrões mais própria e dignamente merecem esse título são aqueles quem os reis encomendam os exércitos e legiões, ou o governo das províncias ou a administração das cidades, os quais já na manhã, já com força, roubam os despojos do povo. Os outros ladrões roubam. Eita, nós, essa merda. Os outros ladrões roubam um homem, este roubam cidades. E reinos, outros furtam debaixo do seu risco, este, sem temor nem perigo, os outros se furtam. São enforcados, estes furtam e enforcam. O que eu quero dizer com isso, presidenta? É que o Auri Lopes é nosso Alexandre, que usurpou toda uma nação com um interesse pessoal, um interesse sórdido, uma das coisas mais banais da República, e tentou acusar a senhora, eu e o nobre presidente Cristiano Lafayette, de usurparmos a democracia. Quando por muitas vezes disse também que nós estávamos fechando o Supremo Tribunal Federal. Então, senhora presidente, eu concluo da seguinte maneira. Nós chegamos ao fim desse episódio. O que o senhor Auri conseguiu e chegou com tudo isso? Um Supremo Tribunal Federal que teve sua imagem desgastada, um presidente que foi acusado, sofreu ataques de todos os meios, inclusive do deputado que se faz presente aqui, mas não citarei o nome. E com isso, senhora presidente, quem perdeu foi o povo brasileiro. Agradeço e encerro mais uma vez com a grande e célebre fala do presidente Tancredo Neves, quando a cadeira do presidente Jango foi declarada vaga ainda quando ele estava no território nacional. Canalha, canalha, canalha mil vezes. Agradeço, senhora presidente. Deputado Caio França, suas considerações finais. Muito obrigado, presidenta. Para encerrar esta oitiva, eu reforço o meu posicionamento quanto à prisão do ministro Auri Lopes. Não creio que estaria na hora exata para isso, mas se esta presidência e o relator Fernando Haddad assim o fizeram, resta apenas considerar menção ao voto contrário. No tocante a esta oitiva, eu ainda saliento que paira sobre mim ainda dúvidas quanto ao ministro André Mendonça, e certamente eu acho que deveria ser ouvido mais dele, visto as suas tentativas de forçar as coisas e no tocante quando eu digo sobre a síndrome do pequeno poder. Sem delongas, eu agradeço e encerro aqui que nós temos outra sessão ainda para fazer essa noite. Obrigado. Por fim, as considerações finais do depoente, senhor André Mendonça. O senhor tem o tempo de 3 minutos. Eu agradeço a oportunidade de ter prestado meu depoimento e de ter mostrado a verdade, mesmo depois de um criminoso ter vindo aqui ocupar o tempo de vossas excelências
pronunciando mentiras e mentiras e mentiras, com o objetivo de satisfazer o seu único desejo, que é desgastar a imagem do Supremo. Eu agradeço a oportunidade e tenho certeza que a verdade foi dita e que o certo virá à tona. Agradeço, ministro André Mendonça. Após todas as revelações, todas as situações vividas nesta CPMI, eu declaro esta oitiva encerrada e declaro também que, aliás, eu anuncio que muito em breve estaremos nos reunindo para a votação do relatório final a ser produzido pelo deputado Caio França e pelo senador Fernando Haddad. E em breve estará disponível para todos os deputados e senadores para sua leitura e então aprovação. Declaro a oitiva da sessão ordinária número 2 da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito Lava Toga encerrada na data de hoje às 21h12. Uma boa noite e passo a palavra agora e a condução desta casa ao vice-presidente da República e presidente do Congresso Nacional, Silas Malafaia, para o início da sessão ordinária conjunta do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, conforme disposto no ato institucional número 1, publicado pelo presidente da República. Vice-presidente, o senhor tem o controle da mesa diretora, estou me retirando na cadeira da presidência.